Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Light Sem Debate. E nesse programa dessa semana vamos falar de um tema mais cultural, um tema mais despojado. A gente escolheu um filme para falar, né? E antes de falar sobre o filme e introduzir a nossa pegada sobre esse filme, né? Nossa análise, não a análise do filme em si, mas o que ele quer trazer para a nossa sociedade, né? Para a análise da sociedade dentro daquilo que foi trazido no filme, né? Eu queria dar primeiramente o meu boa noite, né? O boa noite aí do nosso amigo Isaac e depois do nosso amigo Ivonilton. Isaac, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ivonilton. É interessante, a gente vai fazer uma análise muito boa do filme, né, Equilibrium, que ele traz essa relação não só das emoções, mas de controle social, né? Ele usa um termo realmente muito assim, recorrente hoje em dia, né, que é o famoso crime de ódio, né? E assim, é um paralelo que muitas pessoas, se eles perceberem bem, ele traz assim uma coisa muito semelhante com o que a gente vê hoje, né? Essa cultura que começou a ser criada após, vamos dizer assim, os erros do século XX, né? Que já vinham sendo trabalhadas durante o próprio século XX, mas que depois, ali, a partir dos anos 90, a gente começou a sentir de forma mais direcionada, assim como o filme conta. Então, assim, o filme, ele parece que é como se fosse a arte imitando a vida. Então, assim, é bem interessante o filme. A gente vai discorrer aqui de alguns temas bem legais, né, que a gente pode abordar em comparação com a sociedade. Então, vai ser bastante interessante aqui a gente bater um papo sobre esse filme, né, Equilíbrio. Fica à vontade, amigo. Ivonilton, seu boa noite. Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse bate-papo mais uma vez, no Lights and Debate, né, trazendo esse um pouco da cultura pop, né? Um pouco da cultura pop em relação aos filmes e dessa vez o nosso amigo anfitrião Felipe trouxe a ideia de fazer uma alusão aqui um pouco do filme Equilíbrio, né? E aí vamos bater um papo sobre isso, explicar algumas situações, fazer outras observações, enfim. Então é isso, né, galera? Então chega pra cá, vamos bater esse papo. Obrigado, Isaac. Obrigado, Felipe. Tamo junto. Vamos embora. Boa noite para vocês aí. Vamos lá. Pois bem, então introduzindo o nosso assunto, como a gente já falaram, a gente vai falar sobre o filme Equilibrium, né? É um filme de 2002, né? E eu tava até comentando no off com os meninos que eu vi a primeira vez lá naquelas programações de filmes que passam na Globo, né, ali, muito tempo atrás. Não vou nem citar porque eu vou entregar a minha idade, né? Pra você falar. Mas aí, a nossa idade, na verdade. Mas aí... Aí eu assisti a primeira vez, eu digo, poxa, aquele filme legal e tal, mas eu não entendi muita coisa, né? E aí eu tava também falando para eles que eu trabalhei num determinado momento, trabalhei fazendo cartão para uma loja conhecida aí, enfim. E aí, numa cidade que eu tava caminhando, eu vi lá esse filme aqui eu já assisti em algum lugar e acabei comprando aquele piratão, né? E aí assisti outra vez, aí comecei a gostar do filme e entender toda aquela ideia por trás do filme. E como a gente sempre conversa muito no grupo, né, no grupo do canal, certa vez o Ivonito colocou uma lista de filmes ali, distopias, né? E aí eu fiquei revoltado porque não tinha o Equilibrium lá, né, nessa lista. E aí foi que me motivou até a gente falar sobre Equilibrium. O filme Equilibrium, ele fala de um conteúdo mais direcionado a um ponto específico, mas é também uma distopia. E aí, só para contar uma história, a gente não vai fazer análise do filme, mas vai fazer aquela análise que a gente sempre faz, cultural, enfim, com a sociedade. O filme é um filme de 2002, né? 2002, 2003. Ele 2003, sim. Eu vi 2002, vamos colocar 2003, então, nem eu lento, né? 2003, né? 2002, 2003, como eu falei. E ele conta com a participação de um cara pouco conhecido, né? Quer dizer, na época, na verdade, ele estava estourado com o filme Psicopata Americano, que é o Christian Bale, né? Aí algumas pessoas que depois virou um ator bem famoso, né?
Algumas pessoas não guardam muito a questão do nome, então Christian Bale é o Batman do Christopher Nolan, né? Ou seja, da trilogia do Christopher Nolan. Então, o Batman todo mundo sabe quem é, né? O Christian Bale, ele foi cogitado para ser protagonista, não ia ser o protagonista, né? Por conta da agenda. Aí foi cogitado ali eu não lembro o nome do personagem, mas o Dominique alguma coisa, que é um dos caras do Prison Break. E acabou que voltou a ser o Christian Bale. Então esse filme foi um fiasco, né? Mas um filme que é bom, mas foi um fiasco na bilheteria. Gastou 20 milhões e arrecadou 6 milhões, ou seja, não se pagou. Então, tu tem tudo de contra para vocês não assistirem, na verdade, tudo que eu tô falando aqui. Cara, vou assistir esse filme, né? Só que a base do filme é interessante, né? Aí entrando mais na questão cultural, na questão da ideia do central do filme. A ideia central do filme, ela mostra uma sociedade, não vou nem colocar um país ou uma ideia de uma sociedade que é chamada de Líbria, né? Como se fosse um país, enfim, ao qual ela é oriunda da Terceira Guerra Mundial. Nessa Terceira Guerra Mundial, o mundo quase chega ao colapso, chega a ser exterminado, mas eles conseguem se recuperar e se organizam nessa sociedade que chama de Líbria, né? E aí tem um líder lá, né? Aí a gente começa a lembrar de certos personagens da história, né? Por isso que chama a atenção o filme, não só as questões que a gente vai falar depois aqui de que eles souberam fazer realmente, né? Porque se você for ver o filme direitinho, só para a questão da história, ele é interessante, mas conseguiram colocar ali a questão da ação e aí conseguiu desenvolver bem a história, né? Mas como não é uma análise do filme, vamos seguindo para o objetivo. E aí nessa nação, né, que foi oriunda da Terceira Guerra Mundial, eles se organizam numa sociedade fechada, ao qual tem esse líder, e eles entendem que o problema da Terceira Guerra Mundial foi, adivinha, né? O sentimento, ou seja, a raiva, o ódio que as pessoas tinham foi o motivo, então a condição humana, na verdade, né? O ser humano que é falho, enfim, que tem os sentimentos fortes, que discute, briga, né? Ama, né? Chora. A mulher mesmo chora, às vezes, qualquer coisa, né? Dependendo da situação, às vezes, do mês também, a gente fala um pouco mais grosso, a mulher pode até chorar rapidinho. Criança mesmo, geralmente a menina, ela chora mais fácil quando você fala um pouco mais alto. Enfim, o ser humano tem esse misto de emoções. E para essa sociedade, para esse líder, né, que é chamado de pai, né? O pai, né? Chamado de pai. É chamado de pai. Ele idealiza isso aí. O Henrique Cristo, né? Uma referência ao Henrique Cristo. Ele idealiza essa sociedade junto com um tal do clerogramaton, tetragramaton, né? Que é um grupo de pessoas que cuida dessa questão da sociedade e do cerceamento. Então, para jogar para os amigos aqui, primeiramente para o Isaac, aí depois o Ivanito vai falar, né? Será que o problema do ser humano, né? Em incitar guerras, em brigar, em trazer catástrofes para o mundo, né? Muitas vezes as guerras que aconteceram e também em outras coisas que a gente tem visto hoje em dia, só o sentimento, é o sentimento que realmente, as emoções que fazem os seres humanos agirem como agem. Bonito não, Isaac. Os sentimentos, eles têm as suas nuances e tal, mas os sentimentos que fazem o ser humano ele existir, o ser humano ele viver por sentimento de amor tão combatido, por exemplo, no filme, vamos dizer assim, é um sentimento que nutre as famílias, né? E que fazem as pessoas terem, né? Os seres humanos, eles terem a sua perpetuação, né? Então a gente vê muitas coisas no filme, mas assim, é uma coisa interessante, porque você tem a figura do pai, mas não só a figura do pai, né? Mas se você for ver os sacerdotes, todos os soldados e tal, você vê sempre a figura masculina. Aí, olha, alto lá, porque as mulheres, elas normalmente elas estão mais afeitas às emoções, mas esse feminino, né,
esse feminino, ele é importante para a constituição da sociedade, masculino e feminino juntos, né? Mas ali não é uma coisa, porque a gente tem que tomar muito cuidado nessa análise. Gente, lembrando, o filme é de 2003, não é 2020, não. Então, feministas, né, não queiram comparar aí, por favor, porque a gente está falando da pureza do sentimento, da feminilidade, junto com a masculinidade, a união dela. E aí, o que acontece? Acontece toda aquela bagunça que, na verdade, é uma coisa muito interessante, né? Porque quando ele fala que está neutralizando os sentimentos, esse sentimento, a questão do poder, ele não está neutralizado, né? Ele não está neutralizado, o sentimento de poder, né? Porque você tem ali a questão e que, na verdade, o que destrói não é uma questão sentimental, é uma questão da configuração do bem e do mal, né? Isso aí é uma coisa aí, se a gente for falar muito disso, aí a gente vai chegar num bate-papo teológico aqui, que a gente vai passar 2 horas aqui conversando sobre isso. Mas, assim, de fato, os sentimentos, eles não são... Logicamente que a gente tem sentimentos ruins e bons, mas eles são nutridos do bem e do mal, e não dos sentimentos em si. Então, é uma questão totalmente equivocada, porque ele pega, através das guerras que aconteceram no século, que traz aqueles sentimentos de raiva, de manipulação, né, dos grandes líderes mundiais, mas certamente isso não acontece. Eu só queria colocar só uma partezinha do iniciozinho do filme, não estou colocando nenhum spoiler para quem quiser assistir depois, porque o iniciozinho do filme a gente pode contar, né? Mas eu queria deixar... Spoiler de, sei lá, 10, 20 anos atrás, eu não sei se... É complicado, né? O pessoal não assistiu ainda, né? Mas se o pessoal que não assistiu ainda, né, logo no iniciozinho do filme, né, tem até o personagem do John Preston, né, que é o do Christian Bale, e tem que seu companheiro é o Aaron Patrick, né, que é interpretado pelo Sean Bean, né? Só deixando aqui um relato aqui que o Sean Bean é o homem que mais morreu na história dos filmes hollywoodianos, né? O Sean Bean, ele tem um recorde, né? Que é brincadeira, né? O Sean Bean é aquele, do começo, é o companheiro dele, é o... É o Sean Bean. O Sean Bean morreu em Senhor dos Anéis. Morreu, sim. Morreu também no Game of Thrones. Morreu no 007 contra GoldenEye. Morreu nesse filme aí também. 4. Agora, se a gente for raspar, tem mais, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Eu lembro dele, mas não é eu lembro dele de uma série, acho que é Person of the Rest, mas enfim. Morreu também? Morreu também. Morreu. A série até acabou antes, eu acho que ele morreu. Também. Caramba. Estamos em 5, velho. Mas é isso aí. Tô com o barco aí, meu. E aí, Ivone, então a gente vê que nessa sociedade, né, e até só voltando, realmente eu não citei o nome do personagem, é o John Preston, né? O sacerdote, o clérigo, né, do Tetragramaton, né? O John Preston, né? E aí, nessa sociedade, eles veem que a origem do mal são os sentimentos, né? E aí, só para também preencher a lacuna que ficou, nessa sociedade, as pessoas não são obrigadas, né? Mas elas é igual a um certo passaporte para picadinhas, né? Não é obrigado, né? Mas você tem que ir lá todo dia, tomar todo dia lá uma dose de uma droga chamada Prozium, que é para bloquear os seus sentimentos. E aí, você acha que os sentimentos são a origem do mal, Ivanilton? Rapaz, olha só, eu achei o filme, primeiramente, uma boa observação ali, que a gente vê, como vários outros filmes, a gente fica se perguntando como pode filmes com essa pegada de mais, voltando assim para analogias políticas, como pode um filme prever tão bem o que pode estar por vir ou o que foi para o passado, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, Felipe, a gente pode entrar até no ramo da filosofia aí para tentar explicar essa coisa do sentimento, né? Então, no início, eles falam lá, inclusive colocam até ditadores, né? Tem imagens lá de Stalin, tem imagens de Saddam Hussein,
depois no início, um pouco mais para frente, passa um pouco Hitler, os grandes ditadores da nossa história, e aí eles entendem que veio a Terceira Guerra, mas por conta desses sentimentos aí, esse sentimento de ódio, né, essa coisa do ódio, veja, desde lá de trás, já vindo aí com muita força, então eles disseram assim, olha, o ser humano ele não suporta mais uma quarta guerra. Então, para antever uma quarta guerra, a gente precisa suprimir o sentimento humano, porque entende-se que o sentimento humano é o grande causador dos males da humanidade. E a gente sabe que não é bem por aí, né? Obviamente, eu sempre gosto de deixar muito claro, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem, né? E as sociedades livres, elas confundiram completamente isso. Ela é tão livre que permite destruir as bases da civilização ocidental. Ela entende que a liberdade chega a esse ponto aí, e aí chega num ponto crítico para o ponto de equilíbrio, né? Pô, até onde a gente pode ir, até onde a gente tem que ceder um pouco, segurar a onda, porque já se confunde liberdade com libertinagem, enfim. Então, assim, Felipe, o que eu vejo muito, posso estar completamente equivocado, mas é uma opinião minha. A questão dos sentimentos é que nos rege, né? O medo, o amor, a coragem, a perseverança, né? O rancor, a raiva, né? O perdão, não são sentimentos que nos foram até ensinados biblicamente falando aqui, né? E a gente tem que entender que eles podem ser usados para o bem ou para o mal, mas muito mais do que isso, dessa questão do sentimento, você pode falar da questão do que é que está por trás aí. O que eu consigo ver nesse filme é só a questão de poder, controle e poder. Então, quando você pode algo sobre alguém ou sobre alguma coisa, né? Então, o que mais a gente vê é a questão da figura que lembra muito o filme 1984, aquela figura ali do o Big Brother, né, o grande irmão, sempre fazendo aquela questão, repetindo 24 horas por dia, fazendo crianças escreverem, fazendo adultos escreverem, para que aquela verdade ali ela seja inviolável, né? Inclusive tem um momento que ele chama aquilo até de fé, né, no momento do filme. Então, assim, é um filme bem interessante, que nos remete a várias situações, e uma delas, assim, que chamou muita atenção foi que eles dizem que criaram uma nova autoridade, eles mesmos se auto-intitulam de autoridade. Então a gente vê isso, inclusive, no dia a dia de hoje, né? A gente vê aí situações de poderes aí se achando os semideuses, né? A gente vê situações de governadores, outras situações muito semelhantes aí ao que a gente vê em filmes, né? Então eu digo até aqui em casa, a minha família, eu digo, olha, quando você vê um filme desse que começa a falar de situações reais e já vindo desde lá de trás, pode ter certeza que é interessante, mais uma vez, a gente entender a verdade para ser pautado pela verdade e não se deixar ser massa de manobra, né? Como bem, tem uma série até do Netflix, que depois a gente pode até falar sobre ela num segundo momento, que é Como Ser um Tirano, né? Uma série muito boa, diga-se de passagem, viu, Felipe? Fica até a recomendação aqui, que como é que ele ensina você a ser um tirano, pegando todas as situações dos tiranos da humanidade, explicando como é que eles fizeram. Todos, não tem um episódio ruim, todos muito bem destrinchados, de vários e vários tiranos ao longo da história do século XIX e XX, né? 20 principalmente. Tá? Então é um filme que vale muito a pena. Você tem situações que dessa questão até de uma droga que é tomada, né? Obrigatoriamente você tomar para poder que teus sentimentos sejam completamente suprimidos, para que você tem um momento até do filme que aparece, a câmera pega de cima, né? E aparece aquela população lá embaixo passando por portinhas. Você vê como se fosse aquela vala onde o boi passa para ser
carimbado, né, para ser abatido, exatamente, ali, abatido. Exato, e aí você vê ali, é um negócio assim, fica muito, muito nítido disso. Esses dias tem um biólogo aí que disse que fez até até na capa da reportagem, diz assim: antes fosse nós, brasileiros, sermos realmente tratados como gado, a gente teria vacinação, a gente teria isso, a gente teria aquilo, ou seja, veja como o nível de autoridade desse pessoal, que por vezes pode até parecer uma autoridade velada, para quem estiver desatento, mas para a gente que está meio antenado na situação, você vê nitidamente que ele praticamente implora por um governo completamente autoritário que nos transforme em gado, para que todos nós sejamos vacinados, por assim dizer, ou realmente controlados, ou realmente, sendo que esse aí, inclusive esse seriado explica muito bem lá na Netflix, como é que faz para ser uma massa de manobra, e sim, eles dizem mesmo, com essas palavras, ser um idiota útil, né? Então, fica muito, muito claro essa situação. Queria deixar esse recado aqui e vamos para frente, porque tem mais coisa para a gente analisar ainda, né? Enfim, poder e controle, é o tempo todo sobre essa situação. Sim, e assim, falando sobre sentimentos, né? Quando se coloca essa privação dos sentimentos, é bem estranho, porque, por exemplo, a mesma pessoa que pode ter raiva, ela vai ter amor, empatia, vai ter momentos de alegria. As pessoas naturalmente são um carrossel de emoções, né? É claro que é uma coisa que eu sempre digo, né? Vale a ressalva aqui, né? Se uma pessoa sempre está feliz ou sempre tá triste, tem algum problema. É uma pessoa que sempre tá triste, ela pode estar padecendo de uma depressão, algum problema ali, geralmente ligado à depressão, né? E uma pessoa que tá sempre feliz, não é possível, ou ela pode estar com alteração, pode estar tomando algum remédio, porque a pessoa sempre tá feliz, não é normal. E naturalmente você vai ter momentos felizes, momentos mais introspectivos, mais tristes, não é nem triste, né? Mas assim, momentos mais sérios que você não vai estar toda hora rindo. Uma pessoa que está toda hora rindo, ela tem algum problema mental, ou ela está usando alguma medicação, ou até droga. Isso eu estou dizendo assim, parece absurdo que eu estou falando isso aqui, mas no mundo que a gente vive, a gente precisa falar que a grama é verde, a gente precisa estar estabelecendo bases, coisas basilares para as pessoas entenderem que é a realidade, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, falar coisas óbvias, apesar que tem gente que fala coisas óbvias de forma muito, né, rebuscada, né? E esses filósofos aí como Cortella, quem mais? O Karnal, né? Que é o Karnal. Karnal, né? Hoje, ou como diria o Olavo, né, o Leandro Espiritual, né? Que é o cara que fala que o diabo foi o primeiro empreendedor do mundo. E outros aí que o cara fala uma coisa óbvia, não, eu sou filósofo, né? E às vezes nem o cara é professor de história. Então, assim, voltando para a questão dos sentimentos, o ser humano ele tem vários tipos de sentimentos, e você tomar um medicamento para suprimir os sentimentos. E uma coisa que vocês vão observar, para quem tiver interesse em assistir o filme, é que o filme ele faz questão de ser um filme meio sombrio, né? Eu digo sombrio na questão da paleta de cores, né? Até o Isaac entende melhor que eu, mas são sempre tons escuros. As locações são lugares escondidos. Inclusive essa questão do sentimento, né? E existe uma padronização ali nas pessoas, todo mundo utilizando praticamente um macacão. Só quem se veste diferente é a polícia, né? Que usa um sobretudo de couro. E o clero, né? O clérigo, né? Que é esses caras que tem umas que são tenentes ali, né? Que tem aquela questão da preparação melhor. A tropa de elite, tem né? Uma vida, né? A tropa de elite, né? Eles têm uma vida de estudos. Até tem uma hora que o personagem do John Preston fala do filho dele, né? Que é interessante também saber que esse Preston, né? Ele é pai, tem uma menina e um menino, e nesse meio tempo aí que ele é né, do Tetragrammaton, né? Que é essa polícia especial,
esse policial especial, na verdade, nesse meio tempo, ele é muito bem elogiado, né, por conta de que ele percebe que as pessoas estão sentindo, né? Inclusive, ele, dando spoiler que o Zach falou, né, que é quando ele executa lá faz a primeira execução, vamos dizer assim, mais polêmica ali no filme, né, mais trágica, é quando ele vai atrás do próprio companheiro, né, e descobre que ele está lendo, que ele tá absorvendo cultura, o que naquela época era proibido. E é interessante perceber que já existe um segundo ponto ali, além da questão do sentimento, é que as artes são proibidas, ou seja, você é proibido de consumir livros, ter quadros, ouvir música, e aí a gente começa a ficar mais estarrecido, por exemplo, o ser humano, né? Claro que hoje em dia a gente não tem essa cultura tão legal, tão marcante, mas a vida do ser humano aqui na Terra, você tem ali, sei lá, Israel, o pessoal tocando shofar, né? Na Grécia, a harpa, as poesias, e você vê que existe todo tipo de arte que o ser humano, o canto gregoriano, quem não conhece é só dar um Googlezinho aí, que é a primeira coisa ali das músicas. Tem lá a época lá do barroco, né? Tem o bubá, enfim. Você vai vendo vários movimentos, tanto da questão de pintura, da arte no geral. O ser humano, ele desenvolveu muito a questão da se expressar com imagem, se expressar por música, se expressar por meio do teatro, né? Se expressar por meio da atuação em si, né? Hoje em dia a gente tem outras formas, como a comédia mais na questão agora é um pouco mais da história, né? De contar a historinha, né? Do stand-up e tal. Mas você tem o desenvolvimento da comédia, do humor, né? Então, assim, as várias formas de arte, elas remetem a você sentimentos de alegria, tristeza, reflexão. Então, as artes fazem parte do ser humano, né? Não é algo que vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, na verdade. É de um ser humano expressando para o outro, né? Aí, essa é uma incoerência desse sistema ao qual tenta inibir o acesso a essa cultura, mas não guarda respaldo, na verdade, na realidade, né? E aí, querer jogar para os amigos aí, qual que é a importância das artes, né? Da música, do teatro, da poesia, qual que é a importância para o ser humano, né? Dessa miríade de arte que a gente tem no todo geral. Pelo nosso amigo Isaac, eu tô querendo falar Isaac, fala Ivone. Mas meu nosso amigo Isaac, fala um pouquinho sobre essa questão. Você está pegando a doença do Alisson, que sempre confunde Felipe com Luiz. Eu fico falando desse negócio aí também. Mas, assim, sobre essa questão das artes, cara, existe uma importância enorme, que as artes, elas trazem a capacidade do ser humano ele refletir sobre os seus medos, seus conflitos, sobre o bem e o mal. Aliás, isso daí é a grande essência da arte, né? O próprio conflito humano e suas capacidades de resolver as suas situações, os seus percalços na vida, né? Então, assim, a arte, cara, ela tem esse ponto fundamental na história do ser humano. E quando você inibe a pessoa de ter o acesso à arte, ela consequentemente, ela está fechada a viver como um ser humano. Porque quantas e quantas vezes você escutou uma música que te marcou e que te fez refletir sobre algum momento da sua vida, até uma coisa muito simples, até como uma menina que você gosta, ou então refletir sobre problemas que acontecem no mundo. E assim, a gente vê, por exemplo, que até pessoas, quando querem passar mensagens que nós temos a análise plena de que elas são equivocadas, né? Eles conseguem, através da arte, a arte ele tem esse poder de passar mensagens para as pessoas. Por quê?
porque a arte, ela tem essa essência como eu falei, do conflito entre o bem e o mal e a busca do ser humano para a resolução dos seus problemas. Aliás, se você for ver, por exemplo, na construção de roteiros, né? Na construção de roteiros assim de filmes ou até de teatro, essa é a essência. Por exemplo, as pessoas que gostam mais de quadrinhos, de cultura pop, enfim, como está se dizendo agora, sabe muito bem, né, sobre aquela questão da jornada do herói, né, os conflitos e as grandes, os grandes problemas, as grandes soluções até chegar. Então, a essência da arte é a essência que ensina as pessoas a serem humanos, a aprender sobre aquilo que você precisa fazer para você vencer na vida em todos os aspectos, vencer interiormente ou vencer pessoalmente, enfim, no amor. A arte, ela tem essa importância fundamental. E, infelizmente, né, a gente sabe que a arte também serve para uma certa questão de manipulação das massas, mas eu gostaria, já que você falou da importância da arte, eu gostaria de falar da arte pura, né? Da arte como vamos dizer, do belo, do puro e do verdadeiro, né? Assim, como dizem, né? A arte como essência. Então, a importância da arte é isso mesmo. Vamos lá, fica à vontade. E aí, Bonitão, como é que você enxerga a importância da arte na vida do ser humano, né? Como eu falei, no filme, né, eles tentam tirar algo como se fosse algo de fora para dentro, né? Apesar de que, de fato, aquela sociedade praticamente não produzia arte, né? No entanto, é uma coisa meio que tem que estar observando no filme, tem um momento que eles ficam soltando comunicados e que tal coisa foi vetada, tal programa de computador não pode ser acessado, que é justamente, ou seja, existia ainda que pouco, existia uma produção de algumas coisas naquela época ali, mas que qualquer alteração, qualquer coisa que eles achavam estranha, eles cortavam. Mas aí qual a tua opinião em relação à importância da arte na vida do ser humano? Esse primeiro contexto aí que você falou, rapaz, em relação à proibição disso ou daquilo, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, é o recontar a história. Todo ditador que a gente entendeu e observou ao longo do século XX, ele ousou e fez e aconteceu para mudar a história. Para que toda a história do passado ou deixasse de existir, ou fosse completamente favorável à sua chegada até o poder e dali seguir como o novo Deus na Terra. Não foi diferente nesse filme, quando a gente, logo nas primeiras cenas, que eles derrotaram o que eles chamavam de ofensor, né? Como se fosse um rebelde, né? Sim, os ofensores, né? Ofensores, exatamente. Os rebeldes, o pessoal da resistência. Isso, inclusive, exatamente. Inclusive, é até interessante depois citar alguma coisa que até o Felipe falou sobre paleta de coisa sobre resistência, mas fica à vontade, irmão, continua aí seu papo. Ok, e aí, nessa primeira derrota do Preston, né, que devastou ali os rebeldes, os ofensores, né, eles foram atrás justamente das artes. A primeira arte que ele achou foi justamente o quadro da Mona Lisa, né, que é uma referência mundial, né, rapaz, uma referência mundial da arte, do que é belo, do que é você cultuar o belo, estudar o belo, entender o prazer ao belo, né, e isso você desperta sentimentos, inclusive sentimentos bons, sentimentos de harmonia, sentimentos até vamos colocar assim, com todo respeito, uma reverência à pessoa que teve a ideia de colocar a sua arte ali em uma tela e trazer uma foto tão bem elaborada e que tem aí tantos séculos de existência, né? Então, eles, além de ter toda aquela parte da droga que eles injetam
em si próprios para poder aniquilar o sentimento, você, além disso, você destrói toda uma história que vem sendo contada até os dias de hoje, né? E ao mesmo tempo destrói o que é belo, o que é bonito, o que fez parte da história, da existência da humanidade, né? E aí eles destroem, fica aquela cena bem forte ali pegando fogo naquele quadro que tem tanta história para contar, né? Da sua pintura, do seu surgimento até os dias de hoje que traz tanta referência para outros artistas, né? De pintura, enfim. E aí no meio indo você vê que o filho é doutrinado, contando as histórias completamente equivocadas, você tem um telão de fundo e o cara sempre falando as mesmas coisas ali, e vamos seguir aquilo que está sendo dito, né? E não muda absolutamente nada, você vê que é uma doutrinação realmente, e seguindo mais para frente, quando ele já está com o seu sentimento bem aflorado ali, de não querer mais viver naquela ditadura totalitária, né? Ele chega na casa dos rebeldes, dos ofensores, e vê ali toda uma situação então que ele começa a tocar, exercer o sentido do tato, ele começa a tatear as coisas ali, os objetos, né? Você lembra dessa cena? Ele começa a tatear, ele começa a se emocionar com tanta coisa bonita, com tanta simplicidade, né? De viver ali em família, de viver com tanta situação assim prazerosa, né? E aí esse sentimento ali, o tempo todo tem que ser suprimido, as emoções, o sentimento, emoções, sentimento. E aí ele começa a tatear, a vislumbrar, né, o que ele poderia ter vivido com a família dele, né, e tentado seguir em frente, enfim. E ele coloca até o som, aí mais uma vez quando toca Beethoven no som, né, toca lá na vitrola o Beethoven, mais outro grande artista, excepcional, para quem gosta da boa arte, da boa música, né, para você escutar aquilo, ele se emociona com tudo aquilo, né, e aí, mais uma vez vem a questão da emoção, né, então ele aflora, deixa muito bem aflorado, e tem até, como se fosse um sentimento ali de tristeza, de arrependimento, né, poxa, por que eu não curti mais isso, por que eu não vivi mais isso, por que eu não consegui, assim, mergulhar de fato, né, nessa situação, porque é interessante que fique muito aflorado isso. Enfim, aí ele vai começando, aí tem a história até do cãozinho, né, do cachorro daquela raça lá, São Bernardo, né, e fica uma cena bem forte também, ele fica ali para tentar salvar o cão, né, o cachorrinho lá, o filhotinho, e aí mata, não mata, e ele consegue contar uma história lá de que para não, e enfim, e aí vem mais um sentimento, né, que não é arte, não, mas é um sentimento de você gostar ali de um animal de estimação, né, que traz sempre um sentimento de alegria, né, do animal de estimação, que você está ali brincando com ele, enfim, em toda essa situação toda. Então eu achei muito forte essa parte aí de você arrebentar. Primeiro, você destrói a história, né, conta ela da maneira que você quiser contar, e ao mesmo tempo destrói o que é belo, o que é bonito, para se fazer um culto completamente. É uma história destruída e feita por você mesmo, onde você altamente se intitula, né, como eu anotei aqui, a nova autoridade, né? Enfim, e aí suprime completamente a questão das artes para suprimir sentimentos e emoções, né? Isso mesmo. E é importante a gente observar que, como eu falei, né, e não esquecer, na verdade, essa questão quando você fala da arte, aquilo que sai de dentro de você para fora e atinge outro ser humano. Eu mesmo gosto muito de música instrumental. Gosto muito de Steve Vai, Joe Satriani, próprio Johann Sebastian Bach, como eu tinha citado. José Alegria dos Homens, para mim, é uma das melhores músicas que eu já ouvi na vida.
Então, mas instrumental é para ficar pensando. Tá, tudo bem. Muitas músicas instrumentais eu vejo que falam mais do que músicas que tem letra, que tem uma né, melodia e música, enfim, e letra. Então, assim, a música, né, tanto quanto a arte, no caso, as pinturas, né, enfim, a arte visual e até a própria poesia mesmo, elas, além das palavras, elas expressam mais coisas ali. E aí é que o ser humano trabalha a sua criatividade. Então, assim, não é só sentir, não é só sentir prazer de estar lendo, prazer de estar escutando. Tem a questão da música mesmo, assim, a gente tem um sentimento muito interessante que é a nostalgia, né? Você escuta uma música, a gente estava falando uma vez no grupo, né? Eu coloquei uma música de Silverchair lá, aí já remeteu. Rapaz, nostalgia. Pois é. Lembra da época, era MTV anos 90. MTV, né? A época que a MTV começou a pegar por aqui aqui pro Recife, Pernambuco, enfim. E tem aquela memória lá da adolescência, enfim, da escola, do começo da faculdade, que você ouvia aquelas músicas lá, e hoje em dia, claro que mudou muito. Até a questão da ênfase das músicas hoje em dia, você não tem músicas que tem tanta produção, vamos dizer, de um som mais atrativo, mas você tem uma coisa da batida, a questão daquela coisa massificada, né? Ou seja, a música é feita para várias pessoas, não só para. Não se preocupam em agradar, se preocupam em segmentar algo e jogar. Ou seja, como se fosse. Então, você tem várias pessoas com fome aqui, você vai, prepara qualquer coisa, isso aqui supre o que esse pessoal quer e joga. Você não tem aquela questão da interação com a pessoa, escuta a música, achar legal, poxa, que legal, e quer saber mais, quer entender mais. E a gente tem a coisa dada de qualquer jeito e existe a pouca exigência, né? A gente tá aqui, por exemplo, em Pernambuco, tem mostrando passinho, né? Aí você vê TV colocando isso pra frente, tem trabalhos sociais colocando isso pra frente, aí você vê, tá. E depois disso, a pessoa vai fazer o quê? Isso vai gerar emprego, vai gerar trabalho, vai gerar algum tipo de know-how? Não vai gerar nada. Tudo bem que todo mundo tem seu momento de diversão, mas toda e qualquer pessoa não pode viver sempre em diversão, né? Eu vou sempre brincar, né? E o que acontece se você sempre brinca, né? Vai ter uma hora que vai chegar, a hora de você ter as suas coisas, você trabalhar, a responsabilidade, ou seja, vai ter uma hora que todo mundo tá trabalhando e você tá brincando, né? Eu vou empinar pipa, né? Tenho 30 anos, tô empinando pipa aqui, né? Não tô dizendo que é errado empinar pipa, né? Mas o que eu quero dizer é focar nas coisas importantes. E as pessoas estão começando a perder isso aí. Você vê muito jovem hoje em dia prefere trabalhar com e eu faço diferenciação da pessoa que realmente é um empreendedor, da pessoa que só quer ficar no local vendendo, sei lá, água, biscoito, porque ele não quer acordar cedo e se submeter a um patrão. Eu super apoio quem realmente se coloca eu quero empreender, eu sei lá, sou encanador, eu quero trabalhar em um bairro aqui, eu quero ser divulgado, que eu vou me divulgar aqui no Instagram e tal. Até existem várias formas de você se divulgar, né? Não só gastando, até de graça mesmo. A questão do networking, né? Você conversando. Então, existe essa diferença, né? Pessoas que realmente querem trabalhar, querem atuar, né? Querem realmente crescer. Pessoas que não querem a responsabilidade de acordar cedo, não querem a responsabilidade de ser cobrados. Existe essa diferença, né? Mas nos encaminhando já para o final, né, do nosso bate-papo, eu sei que o assunto rola muito rápido aqui, a gente vai tratar mais de alguns pontos que permeiam também a história do filme. Você também tem ali um dado momento em que quando o personagem acho que foi o Ivan que falou, não lembro agora, que ele já falou que ele começa a sentir, começa a tocar as coisas, porque ele começa a achar estranho, depois da morte dele ter assassinado, né, o colega de trabalho dele ali, ele começa a achar estranho, a se perguntar por que ele tava, esse cara saiu dali, sabia que era arriscado a morrer lendo aquilo ali, porque na verdade uma coisa que vai ficar clara para vocês é que em um dado momento eles falam que o crime lá, né, de ter as artes lá e tudo mais, né, eu produzir aquilo ali, vai para julgamento, só que quem que julga isso aí? Você não vê advogado. O que você vê é a pessoa indo para o lugar e mais
mais para lá um incinerador, né? E o que é que o incinerador vai fazer? Não vai queimar papel, né? Vai queimar pessoas, né? E tem um momento que o cara que fala que é o líder, né? Que é o representante do pai, ele já fala, não vai ter mais julgamento. Você viu lá, pode passar fogo. Inclusive tem uma cena do cachorro lá que o Preston começa a ter pena do cachorro, é passar fogo, velho. É meter bala. Não tem conversa. Aí ele começa a sentir lá aquela questão da emoção, né? Que qualquer ser humano vai sentir, né? Inclusive, até fazendo um parêntese aqui, tem um filme que chama Chape, né? Acho que eu até já citei aqui, ao qual tem umas cenas ali que é um robô, e ele é apedrejado, que ele é como uma criança, né? Ele começa a ser apedrejado, e em um dado momento, o ser humano, com qualquer um de nós aqui, a gente olha assim, puxa, começa a ficar com pena. Poxa, caramba, ele tá apanhando ali. A gente até esquece que é uma máquina, né? Para você ver como o ser humano, ele tem empatia muito forte nele. Então, um dos pontos, né, seguindo aqui para uma certa final, dos pontos que também me chamou a atenção foi que no momento em que ele para de tomar a droga, ou que em dado momento ele derruba ali o frasco do remédio, quem aparece, né? O filho dele, né? O filho. Sua dose aí caiu e tal. Ele, eita, eu tava aqui, eu acabei tirando, eu nunca pego antes de escovar os dentes, eu acabei derrubando. Aí o filho dele fala, não, você faz o seguinte, você já marca, né, para a reposição lá no equilíbrio, né, que é o local onde tem algum remédio. Então você denota, e também tem uma outra cena que aparece um garotinho, fica lá perto dos homens, observando quem tá passando e identificando quem não está com comportamento padronizado, ou seja, quem provavelmente não está tomando a droga. Então aí você começa a ver o quê? A doutrinação da criança, ou no caso, esses estudos no monastério que ele chama, né? Para ser um clérigo, que ele já aprende a quem é que não sente, ou seja, a já observar as pessoas e já associar os comportamentos. Inclusive, o que acontece dentro de casa. Dentro de casa. O que acontece hoje em dia na nossa sociedade? Eu estava comentando isso na igreja um dia desses aí, tive a oportunidade de falar e falei sobre a questão de pais e filhos, que é a primeira coisa, uma coisa que não acontecia, que é o quê? Às vezes o pai, né, fala com o filho, reclama, dá umas palmadinhas, o que acontece? Eu já vi isso acontecer. Não, vou ligar a polícia, vou chamar a polícia. Quantas vezes a gente, aqui na nossa infância aí, a gente vai acabar jogando a idade, você, Isaac, ou você, Ivanito, você viu algum colega teu dizendo que vai chamar a polícia para o pai, quando era repreendido? Eu nunca vi. De onde é que veio isso? Veio de casa? Não veio de casa. Alguém incutiu na cabeça daquela criança que ela deveria chamar a polícia caso o pai repreendesse. Agora eu não estou falando de espancar, falando de dar tapinha, até menos que isso, até verbalmente. E a criança quer chamar a polícia. Então você vê que isso é assustador, é aterrador. E no filme eles acabam tocando nesse, mesmo que não queiram, de forma ali subliminar, eles acabam tocando nesse ponto aí. Então só para a gente então passar para os amigos aí, para a gente ir na nossa reta final, você tem essa questão da criança que é doutrinada a observar o comportamento até dos próprios pais. Você tem a questão também da força policial, né? Obviamente que essa força policial é a única que detém a força, ou seja, detém as armas. Você não vê nenhum cidadão com armado. Os únicos que estão armados são sempre os soldados e aquele alto clero, né? Os clérigos, que é a polícia especial. E um ponto que chama a atenção mais ainda é que a polícia ela tem autorização para entrar. Na hora que eles entram lá para buscar a tal da Mary, né? Que na verdade que ela tinha um caso com o amigo dele, né? O companheiro dele que morreu no começo do filme. E aí ela fala: você não pode entrar aqui. Nós podemos fazer tudo. Não há limites. Então, entrou, abriu, quebrou, achou as coisas que ela estava guardada e prendeu ela, acabou-se. Então, ou seja, não tem limite, não tem o mandado de prisão, de busca, não tem mais. Não tem mais. E aí é um estado totalitário. Será que isso acontece hoje em dia? Está acontecendo hoje em dia? Não sei. Como diz o flexione aí, né? Pense aí se realmente isso está acontecendo ou não. Reflitam sobre isso, né? Melhor dizendo, sem o humor aqui. Reflitam sobre essa questão. Será que isso está acontecendo hoje em dia? E para dar uma fechada aí nesse ponto e aí também jogar para os amigos, então você tem a criança que é doutrinada,
a cercear ali até mesmo os pais. Você tem a polícia, que é a única força letal, a única força, né, que detém o armamento e pode fazer o que quiser praticamente. E para fechar esse ponto, você tem um momento ali que o Giovanni quase falou ali, mas eu vou trazer aqui, que é da frase a qual o clérigo, o John Preston começa a questionar o líder, né? Mas assim, a gente não tem... E aí é o que acontece com ditaduras, né? Que existe uma lei para eles seguirem para poder acusar a pessoa, mas em um dado momento, o que é que o representante fala, do pai fala? Não, mas você não, agora a gente vai para executar. Aí vou ler a frase nominalmente aqui, né? Para não falar errado. Não é, aí ele fala assim, não é a mensagem que importa, mas a obediência a ela. Então você imagine o absurdo que é isso. Não importa a mensagem, não importa a obediência. Quer dizer, eu posso dizer qualquer absurdo aqui, né? Matar a sua mãe, você tem que obedecer. Não importa se é absurdo para você, para mim, qualquer pessoa, você tem que obedecer. Então, para fechar esse ponto aí, eu primeiro vou passar para o Isaac, já chamar de Ivonito de novo. O Isaac, das suas considerações dentro desse momento, desses 3 pontos aí da criança que cerceia os pais, cerceia toda a sociedade, que é a criança doutrinada, a força policial que não tem limite, né? E uma lei que não tem regra, né? Ou seja, a questão é obedecer, não importa o que está sendo mandado. Primeiro o Isaac aí. Sobre a questão da criança, né? Até no filme, né? O filho, né? Do John Preston, ele mostra assim que ele também faz parte assim do controle familiar, né? E assim, isso daí realmente é uma coisa muito preocupante, porque hoje em dia você já vê coisas desse tipo, não nesse ponto, logicamente, mas assim, vamos dizer assim, a arte imitando um pouco a vida, quando você vê crianças já desde os anos 90, tal, da minha época assim, de infância, já aprendendo sobre conceitos de ecologia, de outras coisinhas assim que se colocam dentro da escola, e de repente os filhos que ensinam os pais e os filhos que cobram os pais a tomarem tais atitudes, que logicamente tem assim algumas coisas realmente boas, mas tem outras que logicamente você sempre sabe que tem alguma malícia por detrás e que a gente tem sempre uma preocupação em cima disso. Então, é mais uma vez a arte imitando a vida, né? No caso das polícias, que tem ali um controle extremo, né? É até aquela coisa, né? As polícias têm aquele controle, as pessoas não podem falar nada a respeito disso. Você vê que é um estado bem policialesco mesmo. Você não vê assim nada que se tenha ritos de lei. Tem aquelas leis, mas as leis elas podem ser ordenadas da maneira que quiser, né? E a gente vê isso muito presente no filme. Até os próprios, vamos dizer assim, sacerdotes, são aqueles que são altamente treinados em arte de combate, né? Eles até treinam um kata, né? Que ele fala no kata, né? Que assim são aquelas demonstrações, né, de algumas artes marciais, principalmente japonesas. Kata com arma, né, que ele chama, né? Kata com arma, né, que é a combinação de arma com arte marcial, que seria perfeitos ângulos. É até absurdo, assim. Quando eu estive na primeira vez, caramba, isso faz sentido, né? Mas depois faz sentido, né? Ou seja, é um estudo, os sacerdotes, vamos dizer assim, né, que eles são altamente treinados em estudos da guerra, para poder manter a paz, assim. Mas eles dizem que eles são contra a guerra, né? Então eles fazem manter a paz. Isso daí realmente é uma coisa que, se você dá muito poder de armas a um Estado totalitário, sem que a população ela tenha vez e voz, e assim ela possa ter pelo menos um pouquinho que se aproxime da igualdade, a gente sabe que pode trazer consequências, como acontece no filme, né?
E realmente essas questões da lei, que pode ser quando quiser, eu posso fazer quando quiser, isso aí é muito presente no filme, isso realmente não existe Constituição, né, no caso, né? não existe. Ou se existe, a gente faz o que quiser com ela, né? Não, ele pode, Quiser, né? eles Será podem isso aí? trocar, né? Como até o Preston questiona, assim, mas nesse caso não precisa ser julgamento? Não, agora mata todo mundo, tal. Inclusive até o novo parceiro dele é o Brent, se não me engano, tá aqui anotado, é o Brent, exatamente. O Brent, ele até fala que depois vai ter um grande extermínio, assim, dos rebeldes lá, né? Dos ofensores. Então, você já tem mudança de regras. Ele até fala, não, mas isso aqui tem a mudança das regras e tal. Porque, na verdade, depois que a pessoa vê o filme, tem um certo sentido, né? Diante de todas aquelas mudanças, mas, de certa forma, para quê aquele tipo de coisa dentro da sociedade? A sociedade vai pagar as suas análises, as suas visões sobre uma possível conspiração, né? Então, isso daí sempre tem que ser questionado, né? Mas, assim, além desses pontos que você colocou, Felipe, que são muito importantes dentro do filme, talvez o Bonito vai poder explaná-los com outros detalhes, né? Que possa contribuir com outros detalhes. Teve algumas coisas que me chamaram a atenção no filme, que também são muito importantes, né? Enquanto você vê a questão dos sacerdotes, né, do Gramaton lá, do pessoal das polícias, eles sempre vestiam roupas negras, sisudos, né? Você vê a resistência usando roupas claras, né? Como se fosse aquele sentido de esperança. Então você tem essa questão dessa palheta, dessa dualidade, assim, do sisudo, do negro escuro, não estamos falando de cor de pele, mas são as cores, simplesmente as cores, né? Do bem e do mal, né? E aí você tem a questão deles como a esperança, né? E essa questão das incinerações, elas são muito interessantes, né? E quando a gente fala da questão de emoções, você tirar as emoções, quando você tem um morto e você enterra os mortos lá no cemitério, você tem aquela questão quando a pessoa vai visitar o falecido, né, lá no seu túmulo, ele tem aquela lembrança, aquele sentimento, aquelas coisas bonitas que se lembram dele. E a questão da incineração é justamente para apagar a memória da pessoa. É justamente para que a sociedade ela não se reconecte com a sua história, né? Porque os mortos, eles, de certa forma, ele traz essa história, né? A conectividade, traz aquele, vamos dizer, na maioria, assim, né? Daquela pessoa que faleceu na sua família, ela vai te dar aquilo de bom que você lembra dela. Então, essa questão da incineração justamente para apagar a história, né? E isso daí é uma coisa bem interessante que eu também analisei no filme. E uma coisa também que eu analisei no filme é justamente isso. Quando o Preston acaba fazendo a situação lá que chega a resistência e tal, você vê aquelas cenas finais, depois de toda aquela pancadaria, sangue e tal, as cenas finais, elas são assim, meio, vamos dizer assim, desconexas, mas elas têm um sentido, assim, dentro não desconexas, caótico, umas cenas um pouco caóticas, mas elas têm uma conectividade muito interessante, né? É o Preston segurando a fita, né, da Mary, né? E assim, ele olhando assim para os rebeldes lá na guerra. É aquela coisa, dualidade do amor e da guerra. E daquela questão dos sentimentos humanos na sua... Inclusive, tem um detalhe uma coisa que eu não falei. Eu falei de artes, falei de questão da visual, questão da música, questão do literatura e tudo mais. Mas o que eu não falei também é a questão quando ele pega esse paninho dela aí, cheira, né? Ele sente o cheiro do perfume dela aí, tem sentimentos. Até o cara da resistência fala, ou seja, até a questão da própria feitura mesmo dos perfumes, que também é uma arte, por que não, né? Até isso mesmo, pelo jeito, o pessoal não usava perfume, né? Também isso não tinha. Você vê
nos pequenos detalhes como o filme ele traduz essas coisas, né? Exatamente. E é justamente essa questão, assim, a mensagem assim, final, assim, como até parafraseando aí o Santos, assim, é como se ele tivesse ali no final dizendo assim caminha a humanidade, sabe? Entre o amor e a guerra. E isso é que transforma a essência da nossa humanidade, amor, guerra e justiça, vamos dizer assim, né? As pessoas que entram na guerra por justiça, né? No caso da resistência. Então, eles trazem essas mensagens, essas nuances, que são interessantes, né? Além das questões que você colocou, eu coloquei essas outras questões que eu achei interessante. O filme, ele traz mensagens, né? É aquela coisa, assim, do tempo todo, o pai lá falando das mensagens na TV, né? Do que deve ser feito, do que deve ser feito. Realmente, ele martela dentro disso, né? E nisso daí ele coloca uma trama, né? Uma trama um pouco de investigação, né? Um pouco de espionagem, de ação, para poder dar um molho, né? Mas se você for pegar nas nuances, né? Ele tem tanto cenas do ponto de vista só daquela coisa de fotografia, tal, até mesmo de roteiro, você vê coisas muito interessantes a serem analisadas no filme. Bruno, então, além claro, de suas observações, suas observações próprias, na verdade, que eu estou trazendo aqui alguns pontos, mas, claro, vocês também têm a liberdade de falar aquilo que vocês têm observado, né? Dentro dessas últimas observações que eu fiz aqui, né? Deixando a criança que cerceia, né? Que observa o comportamento das pessoas, a da polícia que é praticamente sem limite, e também do Estado que tem uma lei, mas não tem, né? Então, assim, a Constituição não importa, né? Como isso é uma referência. A Constituição não importa, enfim. Como é que você viu aí como é que você vê esses 3 pontos aí? Também traga as suas observações aí nesse final do nosso comentário sobre. Tem uma parte do filme que o próprio Preston vai justificar dentro dos termos da lei. Aí ele diz: não, eu sou a lei. Pronto, acabou aí. Eu sou a lei. Quando você diz assim, eu sou a lei, tudo, absolutamente tudo pode. Inclusive, usar a própria lei que você fez ao seu bel prazer para essa ou para esse ou para aquele objetivo. Então, essa parte das crianças aí é uma coisa até que a gente também lembra isso muito no filme 1984, né? Onde tem uma criança com uma arma batendo na porta do protagonista do filme e apontando a arma para ele, ele disse: olha, eu estou observando você. Eu estou vendo que você não está agindo de acordo com o grande irmão. E se você continuar assim, eu vou entregar você, eu vou lhe fazer toda a parte aí de X9, de durar, né? Então, essa coisa da criança ali colocando fica uma coisa simbólica muito triste, né? De você ver uma criança que prende o próprio pai, né? Que quer entregar o próprio pai para esse ditador, porque o pai não está agindo de acordo com o que deve ser feito, né? Então, fica muito evidente isso, e é muito triste você ver as crianças sendo doutrinadas ali, aquela questão da filha, como você citou, Felipe, onde uma criança observa, vendo de cima, quem está com um comportamento estranho, que não está dentro dos padrões, né, que o governo exige que esteja, né? Mas tem a notícia boa do filme também, do final, que o menino já também não estava tomando mais, né? E ele diz no final, ele pergunta: há quanto tempo? Ele disse: desde que a mamãe foi embora. Não sei se vocês lembram dessa parte aí. Então, assim, tava aqui meio o menino com medo do pai e o pai com medo do menino, né? Mas desde que os dois já não estavam tomando há um bom tempo, né? E o menino estava se fazendo ali um papel, né? Um ator, né? Para evitar que o pai, de repente, o entregasse ou exigisse que ele tomasse, enfim, né? Então ficou uma cena bem, bem legal nesse momento aí. E em relação à polícia, a SS, né? A SS alemã, né? De Hitler,
e a Polícia Vermelha, né, os Soldados Vermelhos de Stalin. E eu lembro que no início da pandemia, eu até mandei no grupo, amigos, não sei se vocês vão lembrar, no início da pandemia, que se é que pode chamar isso de pandemia, né, chegou para mim via WhatsApp uma circular assim, dizendo, olha, você que é cidadão, denuncie seu vizinho, denuncie seu vizinho para a polícia se ele estiver fazendo algum tipo de reunião que nesse momento é imprópria. Vê só o que chegou para mim aqui no WhatsApp. Aí nós voltamos a 1939, 1900, no início dos anos 40 ali, e anos 20 e 30, né, que foi totalmente a ditadura stalinista, onde um vizinho delatava o outro, né, onde um não-judeu delatava um judeu que era vizinho, colocando ali a estrela de Davi na porta desses judeus, ou os ciganos, ou quem quer que seja. É um negócio assim, bizarro. Eu mandei isso no grupo na época para vocês. E assim, aí você vê aquele sentimento, caramba, velho, como é que pode um negócio desse? Como é que pode as pessoas, pelo medo, pelo terror, né, que você coloca esse sentimento de assombro, de assustar, né, de colocar o medo nas pessoas, e esse medo faz com que as pessoas entreguem seu próprio vizinho por um crime de reunião com família. Olha o crime, um crime de reunião com a família. E também você observa que aquela mulher que foi incinerada viva, qual era o crime de ódio dela? O crime de ódio, veja bem, e o PR colocou esses dias uma deixa muito importante, que ele já, desde aquela reunião que um certo Sérgio aí divulgou aquela reunião, ele dizia assim, olha, no dia em que eu sair do poder, eu vou ter que ir embora do Brasil, e vocês todos aqui que estão comigo, vocês se liguem, porque todos nós seremos caçados. E aí ele vem e posta recentemente uma fotozinha dizendo assim, ele não comenta nada no post, mas ele printa uma notícia e tem lá, a notícia é: ex-presidente da Bolívia ou do Peru é presa por genocídio. O que é que isso significa? Significa que no dia que ele sair do poder e entrar alguém que nós sabemos que fazem parte da ideologia do socialismo, comunismo, no dia que esse pessoal voltar ao poder, pode ter certeza que eles são muito vingativos. A primeira coisa que eles vão fazer é justamente fazer alguma retaliação, algum tipo de vingança para com esse presidente. Isso está muito claro. É só pegar as postagens, é só ler as reportagens. Então, eu estou fazendo essa analogia, né, para você ver o tanto que está muito ligado a essa questão do crime. Porque quem diz, quem é que fala que o cara é genocida, que não é? Quem é que escolhe? Quem é que pauta as massas para que esse ou aquela pauta ela fique circulando, né, independentemente de ser verdade ou não? É a mídia que diz? Eu lembro que foi a mídia que elegeu Donald Trump. Nunca esqueço disso aqui. A mídia, quem elegeu Donald Trump, não, desculpa, quem elegeu Joe Biden foi a mídia internacional. Não se tinha terminado as apurações ainda, e quem elegeu foi a mídia. Ele já ganhou o presidente isso, o presidente aquilo, papapá. E aquilo foi sendo batido, não tinha nem terminado ainda, estava com suspeitas de anomalias nas urnas, enfim. Então, o que eu quis fazer essa analogia foi exatamente isso. Quem é que diz o que é crime de ódio e o que é crime de amor? Quem é que coloca? Como é que é isso? Aí o cara vem e diz, olha, peraí, que a gente tem que julgar aquelas pessoas porque ela fez isso. Não, tem que julgar nada. Eu sou a lei. Então, quando você diz eu sou a lei, é só dar um Google aí e observar, e a gente falou disso aqui no Lights and Debates passado, o tanto que as nossas autoridades, principalmente o STF, têm feito esse tipo de coisa que foi feita aqui agora, nesse filme Equilíbrio.
né? Você fica se perguntando, caramba, os caras estão imitando a ficção? Nada. Isso é só um prelúdio de quais foram as suas pautas de vida. Qual é a pauta de vida de um cara que chega no STF? Como foi a vida dele? Ele teve pai, ele teve mãe, ele foi bem criado, ele foi doutrinado. A quem ele serve? A que ideologia ele estudou e serve? O que é que interessa para ele? Porque não vamos deixar isso aqui bem. Eu acho que a gente tem, como diz até Isaac um dia desse, eu digo, olha amigo, a gente tem que parar dessa coisa. Não, porque veja bem, não, cara. Eu disse isso a meu filho esses dias. Ele perguntou, papai, será que um dia vai voltar a TV Globinho? Eu digo, meu filho, essa emissora de televisão, ela já se posicionou. Ela já disse o que ela quer. Então, cabe a nós também nos posicionarmos. Não é esse negócio de ficar, não, porque veja bem, vamos ficar aqui em cima do muro, a gente vai ver aqui como é que é. Não. Todas as nossas desavenças que a gente tem, todos eles já se posicionaram. Está muito claro isso. Só quem não entendeu ainda é que ainda está nessa, porque não, porque veja bem, não, todos eles já se posicionaram, eles já dizem, inclusive dizem explicitamente o que querem. Não estão nem aí com retaliações, com nada disso. Dizem absolutamente tudo o que querem. Então, nós temos também que tomar a nossa posição. O que é que a gente quer para si, para as pessoas que fazem parte das nossas vidas e principalmente para o país que é nosso. Esse país aqui é nosso. Não é deles. Esse país é nosso. Então, essa mensagem que a gente passa, né, Isaac, Felipe, essa mensagem que a gente deixa aqui, muito claro aqui, qual é o nosso posicionamento? A quem a gente serve? Quais são as nossas ideologias? O que é que a gente lê? O que é que a gente fica antenado? O que é que a gente estuda? O que é que a gente quer para si, para as pessoas que estão perto da gente? E o que é que a gente quer para o Brasil? Aqui eu digo de antemão, eu sou Jair Messias Bolsonaro até o fim e mais além. Eu sou o presidente Jair Messias Bolsonaro incondicionalmente, seu eleitor, seu militante, para toda hora. Esse homem representa tudo que há em relação à liberdade que a gente pode esperar, né? E que eu votei nele foi para isso mesmo, né? Eu queria deixar uma boa noite aqui, Felipe, Isaac, né? Para a gente chegando ao final, né? É muito bom esse bate-papo, que venham outros. E mais uma vez eu só tenho a agradecer pelo convite, a participação do Lights in Debate, que foi muito bom falar um pouco da cultura pop em relação ao filme Equilíbrio. Perfeito. O Ivanito já adiantou o seu boa noite, né? E a gente está chegando realmente estourando o tempo do programa. Queria agradecer ao Ivanito por ter participado, por ter assistido o filme, né? O filme que ele não conhecia, mas acredito que ele deva ter gostado. É um filme que tem uma certa ação e que vai te empolgar. Eu indico a assistir aí no fim de semana. Enfim, é um filme legal. E aí eu deixo o Isaac com suas considerações finais e sua boa noite. Boa noite para todos, bom dia, boa tarde para quem for assistir depois, né? Realmente é um filme legal, um filme bom, é um filme que tem uma ação boa, é um filme que tem boas mensagens. E para você que hoje acompanha o canal Lights, certamente você vai pegar algumas nuances no filme que talvez na época as pessoas não pegaram, porque o fruto também do tempo também, né, que não era tão bem lapidado certas coisas, e hoje está muito mais latente certas realidades, né, as pessoas não pegaram muito bem, mas, né, a gente vê aí que existem muitas coisas interessantes para assistir o filme, um filme muito bom de assistir, e eu espero que depois daqui nosso bate-papo você tenha vontade de assistir, porque realmente vale a pena, né? Mas o Felipe aí tá deixando aí a tela aí, certamente ele vai falar alguma coisa. Fique à vontade, irmão. A nossa programação, na programação diária do canal, né? Quem tiver a oportunidade de entrar aí no canal e entrar mais a fundo vai ver que a gente tem a programação já impressa, né? A programação já aí no começo, tá? Você entrando no canal. Então é importante que você acompanhe nossa programação, dê uma
dê uma olhada nos programas. A gente tem houve a estreia do programa, né, o AgroLight, na terça-feira, às 21h, com o nosso amigo Ivan Newton. Foi um programa bastante informativo, e o agro é algo que acrescenta muito à sua vida, até para as discussões, né? Você entender como é que o que está acontecendo, porque na verdade o agro é o que mais movimenta, né? Tem ajudado, na verdade, o Brasil nessa fase de fraudemia, pandemia, enfim. Então, não esqueça de deixar seu like, né? Seu like, a sua inscrição, se você achar legal esse conteúdo, e acompanhando os nossos. E fazer seu comentário aqui, né? Sobre o que você achou dessa live, desse vídeo. E também fica a recomendação do filme, né? Não sei se você vai achar em alguma plataforma, mas vai dar para achar naquela coisa que né? A corrente, na torrente. Eita, torrente, né? Eita, falei. Você vai achar aí fácil, né? O download desse filme. Mas eu não estou recomendando, né? Mas você vai achar aí. Então, muito obrigado a todos. Agradeço demais a atenção dos amigos. E tenham uma boa noite.